Sabe aquela sensação de estar se esforçando pra caramba, mas mesmo assim, sem saber para onde está indo? Faculdade, trabalho, rotina, metas, os rolês, os relacionamentos, cuidar do corpo, tudo girando ao mesmo tempo, mas lá dentro uma pergunta que insiste em aparecer. Tá, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou talvez, o que eu gostaria de fazer, mas me falta coragem, certezas, segurança. Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa dúvida não é falta de rumo, provavelmente não. É falta de uma escuta íntima, é falta de autoconhecimento. E quando você não se escuta de verdade, você vai seguindo, pegando um caminho que os outros vão dizendo para você que é certo. E se perguntando o tempo todo, porque parece tudo tão vazio, tão sem graça. Ou melhor, sem a graça. Talvez seja a hora de dar aí uma pausa e se escutar de verdade. O que você acha? Tem muita coisa confundindo a sua bússola interna, não é mesmo? São muitos desafios na entrada da vida adulta. A gente sai da escola cheio de expectativas, aí de repente vem tudo ao mesmo tempo. E com o tempo parece que a coisa só piora. Medo de fracassar profissionalmente, medo de apresentar um seminário ou um TCC, ansiedade pela independência financeira, medo de falhar diante das expectativas dos outros, da sociedade. Mas que sociedade é essa? A pressão para acertar logo, insegurança nos relacionamentos, a comparação com a vida dos outros nas redes sociais, a expectativa da família sobre o que é dar certo. É medo de decepcionar ou perder quem a gente considera importante. Cada uma dessas coisas cria uns ruídos, uma bagunça. Bagunça é o sinal do nosso GPS interno. E a gente começa a achar que está errando, quando na verdade a gente está só sem conexão, sem clareza. Quando se fala de GPS, às vezes o problema não é a rota, é que o aparelho perdeu o sinal. E isso acontece também dentro da gente. E aí é que entra o autoconhecimento, como eu falei. Porque sem ele a gente vai continuar só tentando seguir um mapa que é dos outros, sem perceber que o verdadeiro GPS está aqui dentro. Mas o fato é que o autoconhecimento ele não vai te dar um mapa pronto. Essa vivência de conhecer a si mesmo ensina a que a gente se localize, se perceba. É tipo ajustar um zoom da vida, sabe? Ampliar a visão para entender como você realmente tá, como você realmente é naquele instante. E aí, pouco a pouco, vai tirando os véus. Para isso, é necessário ver o que te acelera, o que te trava, o que tira a paz. O que é isso? Que medo é esse? Que conflito é esse? O que é isso que acontece nessa relação com você, nessa relação com o mundo? Às vezes o GPS da vida, ele parece não funcionar. A mente diz uma coisa, o coração sente outra e o corpo vai para outra direção. Nossas ações são, na verdade, reações. Isso acontece com você? Essa confusão é um convite para a gente se aquietar essa mente. Então respira, começa aí observando a sua respiração agora, nesse instante, e vai se percebendo o que acontece de fato com você a cada instante, minuto a minuto. A partir daí, a direção ela pode surgir. Pode surgir aí uma clareza, mas é natural que no meio dessa rota você possa perceber que tem algo que precisa ser mudado, ser transformado. E vai surgindo questionamento sobre seus valores, intenções, e tudo bem. O GPS, ele recalcula a rota, né? Na vida também é assim, tudo pode mudar e às vezes é justamente aí que a gente se surpreende com o novo. A gente tem medo do novo, mas o novo pode ser algo maravilhoso. A gente precisa aceitar que não existe um lugar certo para chegar. Existe um movimento que é vivo, de se apaixonar pela vida, de se aproximar de quem você é ou de quem você acredita ser. Sabe quando o GPS ele não tem uma boa linha de visão, quando ele está cercado de prédios altos ou preso no túnel e a rota começa a falhar? Ele tenta recalcular, mas não consegue se localizar direito. A gente fica parado olhando o mapa girar sem saber para onde ir.
É o que acontece dentro da gente quando o barulho do mundo, na verdade é o barulho dentro da cabeça, é tão alto que o que pulsa por dentro é só conflito, é só dúvida, é só ansiedade. Nosso GPS interno, ele perde o sinal e a vida vira um labirinto, a gente anda, anda e parece que não sai do lugar. Sem essa escuta interna, qualquer caminho parece o certo ou parece o incerto. A gente vai, tenta, volta, repete, até que percebe que realmente está só rodando em círculos. E dá aquela sensação de, não é possível, eu estou patinando na vida. Mas calma, às vezes se perder faz parte do caminho. É nesse momento em que a gente pode começar a perceber o que de fato é real para nós. Porque até então a gente pode estar sendo guiado por crenças, valores, e de repente a vida está nos interrompendo, porque lá no fundo a gente sabe que isso que a gente está querendo conquistar, buscar, não é de fato o que vai nos fazer feliz. E é aqui que entra uma proposta de autoconhecimento poderosa para entender esse labirinto, para compreender quem é esse personagem que vive em contradição, que vive em conflito. Eu quero te apresentar o Eneagrama. Não sei se você já ouviu falar. O Eneagrama, ele é um mapa antigo, uma sabedoria milenar, que descreve 9 formas diferentes de funcionar no mundo. A gente chama essas formas de 9 tipos de personalidade, 9 maneiras de pensar, sentir e agir. O Eneagrama, ele se manteve vivo ao longo de 4 ou 5 mil anos. Cláudio Naranjo, um grande nome da tradição ocidental desse instrumento, foi quem trouxe o Eneagrama para o campo da psicologia moderna. Para Naranjo, o Eneagrama é, antes de tudo, um caminho de autoconhecimento, não como uma simples classificação de personalidades. Ele dizia: o objetivo não é descobrir quem você é, mas de que modo você se perdeu de si mesmo. E talvez seja esse o ponto. Encontrar um jeito mais verdadeiro de estar no mundo, sem precisar ser perfeito, produtivo o tempo todo, ou um exemplo que os outros esperam. Naranjo, ele entendia que cada tipo representa uma fixação do ego, uma forma limitada de ver o mundo, que se formou como uma defesa lá na infância. E essas fixações, elas são maneiras de que a gente encontrou para sobreviver, mas também nos prende ao sofrimento. Por isso, conhecer seu tipo não é para se rotular, é para reconhecer o automatismo, começar um processo de dissolver isso. O autoconhecimento para ele, para o Naranjo, é um movimento de trazer consciência para aquilo que está inconsciente, perceber como os nossos medos, vaidades, padrões emocionais guiam as nossas supostas escolhas. E quando isso acontece, algo vai se abrir, a gente deixa de ficar só reagindo e começa a responder com presença. Então, o Eneagrama é um mapa do ego, mas principalmente um caminho de retorno à essência. Segundo o Naranjo, ele é uma via de transformação interior. Conhecer o tipo é só o começo. O verdadeiro trabalho é atravessar, é incinerar essa máscara, é reencontrar essa essência, o ser, que existe sem essa defesa toda, sem esse medo, sem esses condicionamentos. Fantástico, não é isso? E eu quero fazer aqui um breve resumo do padrão de cada um dos 9 tipos. E nos próximos vídeos a gente vai aprofundar um pouco mais cada uma dessas personalidades. E vamos lá conhecer. E como eu falei, são 9 tipos. Vamos começar aqui com o tipo 1, que ele quer ser correto e justo. E tudo que significa melhorar algo entusiasma a pessoa desse tipo. Ele é chamado de reformista e perfeccionista. Já o tipo 2, ele quer ser amado e necessário. Ele se sente motivado quando sua ação traz algo de positivo para os outros, quando ele é útil para alguém. Ele é conhecido como prestativo e ajudador. Falando aqui do tipo 3, o que ele quer? Ele quer reconhecimento. Ele quer se sentir eficiente. E sempre que ele está no espaço competitivo em que ele pode trabalhar essa autoimagem dele, para que as pessoas percebam o seu valor, ele dá o máximo dele. Ele é visto como realizador e como bem-sucedido. Será se você já está aí se identificando com algum tipo? Vamos para o 4. O 4, ele quer ser profundo e autêntico.
Sua motivação principal é um desejo de ser verdadeiro consigo mesmo, especial, olha só, de viver a vida com significado, com intensidade emocional. Ele é conhecido como indivíduo individualista e romântico. Já o quinto, ele busca o quê? Ele busca segurança no saber. É a pessoa que gosta de conhecimento. Em geral, uma pessoa muito intelectual. Não todos, mas a maioria gosta de estudar, de conhecer. É uma pessoa muito curiosa, se sente motivada com qualquer tarefa que lhe dê a oportunidade de usar sua capacidade de observação, de raciocínio e de análise. É conhecido como observador, o investigador. E vamos para o 6. O 6, o que ele busca? Busca segurança e uma orientação externa. Ele se sente motivado quando ele trabalha por uma boa causa e principalmente quando ele faz isso junto com um grupo, com pessoas leais em que ele confia. Ele é conhecido como o leal, o precavido. O 7 é a pessoa que gosta de viver em prazeres, em liberdade, a mudança, a novidade, a aventura, tudo isso é estímulo para esse tipo. Ele é conhecido como entusiasta, como sonhador. E o 8, o que ele busca? O 8 busca controle. Ele se sente muito estimulado quando há desafios. E se esses desafios exigirem sacrifícios, melhor ainda, olha que loucura, ele aprecia a ação, o risco, o tudo nada, também gosta do ambiente competitivo, ele é conhecido como um desafiador, o protetor. E para finalizar, nós temos o tipo 9, que busca a paz. Ele se sente motivado quando há ali uma harmonia, uma atmosfera de tranquilidade. Ele gosta de ambientes estáveis, de tarefas rotineiras e é conhecido como pacificador ou mediador. Bem, é importante dizer que esses 9 tipos de personalidades eu só citei e falei de forma genérica, mas existe um trabalho profundo sobre cada uma dessas personalidades. E talvez agora você esteja pensando aí, tá, Márcia, mas eu me identifiquei com vários tipos, e aí, qual será o meu? E isso é super comum. A gente tem traços de todos os tipos. O ser humano é múltiplo mesmo, tem alguns padrões nossos que são muito semelhantes. A mente é uma só. Mas existe ali um padrão que costuma ser mais forte, mais constante nas suas reações, no jeito que você sente, que você vive, que você pensa e de lidar com medo, com desejo. E esse padrão é exatamente esse padrão, o mais dominante. E o Eneagrama nos ajuda a revelar. E é claro, descobrir isso não é se encaixar, se colocar numa caixinha. Muito pelo contrário, é sobre se abrir, é sobre perceber um novo caminho, para se conhecer mais fundo, com mais clareza e menos julgamento. Só que para ter certeza disso leva tempo, não é só ouvindo aqui essa fala ou um vídeo, um pôster, fazendo um teste rápido na internet, que tem, na internet tem teste, que a gente vai descobrir qual é a nossa personalidade. Às vezes é preciso ler mais, refletir, se observar, deixar o conteúdo lhe atravessar, principalmente se observar. E pode ser que nesse caminho você perceba que precisa de ajuda, porque é fácil a gente se confundir ou se identificar com 2 ou 3. Ou até mesmo escolher um errado e começar a se guiar por ele. E mais do que isso, a gente até acerta o tipo, mas não sabe o que fazer. O que fazer agora? Pronto, eu vou descobrir, mas aí eu vou fazer o quê? Nessas horas, o que faz toda a diferença é ter ali um acompanhamento de uma profissional, um profissional que pode te ajudar, que pode fazer você olhar para isso com cuidado, sem julgamento. E aí você aproveita isso aí que você aprendeu para que possa haver uma transformação verdadeira. E saiba que cada tipo tem luz e sombra. Não existe o tipo melhor ou o tipo pior. Existe sim consciência e inconsciência. E em tudo isso, como é que você está se movendo na vida? E é para isso que a gente está aqui. Para fazer com que você cada vez mais se compreenda, se perceba, se conheça. E é por isso que agora eu quero te apresentar dessas 9 personalidades, o tipo que eu vejo que é muito presente em muitos jovens hoje. O tipo que vive intensamente o medo de fracassar e que tem ali a dúvida e a insegurança como fundo. É aquele que tem muito medo de errar, de não estar pronto, de decepcionar. Sabe quando dá aquele frio na barriga só em pensar em fazer uma escolha e depois se arrepender? É isso. E você pode até estar aí pensando, tá, mas os outros tipos não têm essa insegurança? Tem sim, mas é porque essa personalidade tipo 6 do Eneagrama
Parece até que o seu sobrenome é ansiedade. Tem muitas preocupações, são muitos pensamentos de derrotistas. E o mundo moderno alimenta isso o tempo todo, porque exige de você respostas rápidas, certezas, performance, e tudo parece uma corrida. E se a gente para um pouco, já vem a sensação de estar ficando para trás. Você já sentiu isso? Mas respira aí. A vida não é um manual de instruções, não tem um passo a passo rígido, não tem rota garantida. Ela pede algo mais difícil, mais desafiador para essa geração, que é a confiança, que é a fé. E confiança, a gente não se aprende no nível de controle, que muitas vezes esse tipo fica pensando em várias variáveis para poder controlar. Não é por aí. A gente aprende nesse caminhar, tropeçando, a gente precisa fazer as pazes com o erro, testando, voltando de novo, é isso. Ai, é muito difícil a gente querer já. A gente não sabe fazer e já quer saber fazer direitinho só porque alguém fez, mas é o teu processo, é o teu movimento na vida. E tá tudo bem se você ainda não se sente pronto. E eu posso até afirmar que muitas vezes já estamos prontos sim para dar esse próximo passo. Mas os pensamentos derrotistas, sentimento de incapacidade nos faz paralisar. E a gente precisa aprofundar nesse tipo de personalidade para a gente poder ver os sabotadores que estão aqui o tempo todo presentes nessa mente que mente e que faz você recuar diante de um desafio. E aí, quando a gente começa a se perceber o nosso jeitão, a entender o porquê das nossas reações, pode até bater aquela dúvida. Tá, e o que eu faço com isso agora, Márcia? Porque saber qual é a sua personalidade não resolve, a coisa não vai se resolver de uma hora para outra, é claro, mas vai abrindo ali um espaço para você descobrir, para você entrar numa observação, reconhecer o que é isso, da forma que você se movimenta, essa autoinvestigação que vai surgindo e observar que essa mente, como falei agora há pouco, perceber esses pensamentos de ordem psicológica que não param, que são carregados de sensações, emoções, sentimentos e que não tratam da realidade. E assim a gente passa a ter mais consciência e uma ação mais livre dessa mente. E é aqui que entra a Gestalt terapia, uma abordagem da psicologia que vai te ajudar a sair desse cabeção e voltar para a experiência viva, essa experiência que acontece aqui, agora. Vai te ajudar a olhar para como está sendo agora, em vez de tentar explicar o porquê. Por que você é assim? O terapeuta, nessa relação contigo, ele nunca vai tentar te consertar. Ele vai te convidar para que você se perceba o que acontece no corpo, nas palavras, na respiração. É interessante que às vezes o cliente fala uma coisa e nem percebe o que está dizendo. O que ele está dizendo de verdade? Se eu disser para ele, você falou isso, às vezes ele diz, não, eu não falei isso. A gente não grava a sessão, mas se a gente gravasse, a gente mostraria. Só que o corpo entrega antes da mente entender, o corpo já vai entregando. E aí eu quero compartilhar com você um caso de um jovem que chega com essa personalidade tipo 6, chega dizendo, eu não sei se eu continuo nessa profissão ou se eu mudo. Eu tenho muito medo de me arrepender. Então na Gestalt a gente vai fazer ele mergulhar nisso, mergulhar nesse medo. Vamos investigar, vamos fazer com que ele se conecte com o que ele está sentindo naquele instante. Como esse medo se manifesta no corpo, no olhar, na voz. É uma oportunidade de vivenciar o que sente no espaço que é seguro para abraçar esse medo em vez de fugir dele, ser o medo. E aí a transformação começa a acontecer. E quando essa consciência chega, algo vai mudando. Às vezes a pessoa começa a perceber que não é falta de talento, ela vê que ela tem habilidade sim, e se não tem, pode aprender, e aí ela pode fazer essa travessia, pode fazer essa mudança se ela quiser, observar essa relação que ela tem com a confiança, que falta confiança em si, no outro, na vida, ou que ela está só vivendo aí um sonho da família, que não é um projeto dela, e por isso essa confusão. E quando essa presença vai despertando, quando o caminho vai clareando, as coisas vão se acalmando. Não porque alguém mostrou o mapa, mas porque você aprendeu a ouvir o seu próprio GPS interno. Deixou de ser um repetidor de padrões familiares, de ficar só imitando essa cultura aí, que muitas vezes parece que você está escolhendo, mas não está. É uma introjeção, você está só repetindo. Fica atenta a isso, porque de fato o que acontece é uma obediência cega aos condicionamentos, que não nos fazem felizes, de verdade. Eu não sei se você percebe isso. É assim que eu observo as pessoas que eu atendo e também me observo quando eu estou perdido nessa mente maluca.
sabe o que é curioso? Na verdade, eu posso dizer, sabe qual é a parte triste da história? A gente cresce ouvindo que precisa dar certo, que precisa ser alguém na vida. Como se dar certo, ser alguém na vida, fosse ter uma profissão estável, de sucesso, um bom salário, um corpo dentro do padrão, um relacionamento que parece comercial de margarina. E aí a gente se joga nessa corrida acreditando que, além de ser alguém importante, a gente vai encontrar a felicidade, a paz e a segurança. Só que não. O que de fato ninguém nos conta é que tem muitos adultos que já chegaram nesse lar e mesmo assim se sentem vazios, ansiosos, perdidos, tristes. Gente com casa linda, com família bonita, com carreira sólida e por dentro um buraco. Tô exagerando? Tô exagerando? Sim ou não? Então, mesmo pessoas que parecem ter tudo, sucesso, fama, dinheiro, falam hoje sobre um vazio que sentem. A gente pode citar aqui, por exemplo, a Anitta. Ela já contou sobre suas crises de ansiedade e exaustão. Imagina alguém com tudo que o mundo chama de sucesso, dizendo que não está bem. Também já ouvi falar que aquele ator Jim Carrey, conhecido por fazer o mundo rir, disse uma vez: eu desejo que todos fiquem ricos e famosos para que percebam que isso não é o que resolve. Esses exemplos, eles nos mostram que sem o autoconhecimento, a gente vai seguindo perdido, por mais conquista que a gente tenha. Porque o que vai dar sentido não é isso, não é isso, não é isso. É a gente sentir a vida pulsando em pura vida, em puro amor. A verdadeira felicidade não vem dessa busca, dessa confusão, é um conflito, é uma busca eterna, a coisa não para. Ela vem da gente poder cultivar essa aceitação profunda e ter essa relação com a vida, entrar nesse acolhimento, acolher a vida, aceitar a vida como ela é. É isso que é importante a gente aprender, com as suas certezas, incertezas, acolher essa vulnerabilidade, acolher essa insegurança. E essa é a parte que ninguém nos ensina na escola, nos cursos, nem nos tutoriais de sucesso. A vida não quer que você vença. De fato, começa a se perguntar o que é a vida. A gente sempre fala da nossa vida, mas o que de fato é a vida nessa visão mais ampla? Ela quer que você acorde. E esse é o primeiro passo e único. Para de correr e comece a escutar de verdade você. Então, o autoconhecimento não é sobre se tornar alguém perfeito, cheio de realizações. É sobre reconhecer isso aí que está doendo agora e aprender a olhar para isso com presença, com verdade. Ei, se algo aí que eu disse te tocou, antes de sair desse vídeo, respira aí um pouquinho tudo isso. Percebe aí o que ficou vivo aí dentro. E se quiser continuar essa conversa sobre o que é ser jovem num mundo tão exigente, curte, se inscreve no canal, para que o YouTube entregue para outras pessoas que estão vivendo essas mesmas crises, conflitos. Vai compartilhando aí, me ajuda para a gente trazer aí uma galera jovem, para a gente ampliar nossa visão sobre a vida. Comenta aqui embaixo o que faz sentido para você, ou alguma pergunta, alguma coisa que você se sente perdido hoje, tá certo? E se quiser ir além, dá uma olhadinha na descrição, tem um convite lá, tem um trabalho terapêutico comigo, onde eu uso o Enneagrama e a Gestalterapia, para te ajudar a se escutar de verdade. Porque se conhecer é o único GPS que não falha. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo no seu coração.